galera! Mais um episódio aqui do Pod Life. E olha, e claro, com o meu co-parceiro Félix Valois, num episódio maravilhoso, especial. Tô trazendo aqui uma mulher, sabe? Olha, inspiradora. E a gente sempre debate isso aqui, Félix, porque eu e ela, a gente não pode conversar de política, que é tiro, porrada e bomba. Mas é pro lado bom, é pro lado aprendizado. Sempre. E me fala aqui uma coisa. Qual é a tua inspiração pro Dia da Mulher? Quem é a tua inspiração pro Dia da Mulher? Ah, minha mãe, não tem como não ser minha mãe. Então, conto com vocês que a próxima vai ser a minha mãe e a tua mãe. Vai rolar. O perigo é esse, né? Aqui, tem que ser vamos conversar aqui com o Leandro. Leandro, rola corte, porque a minha mãe e a mãe dele é um problema. Ao vivo não pode ser de nenhum jeito. Ao vivo é impossível. Não dá. Então, não, é real. Não, mas a dona Selma... A gente ia ser cancelado na primeira temporada. Acabaram de falar comigo. Ó, eu não vou falar o que eu quiser, depois vai ficar brigando comigo. Adoro. Então vamos lá, vamos ao nosso trabalho. Vamos focar aqui na convidada de hoje, que a gente sabe que não vai ser cancelada. Não. Tomara que não, né? Espero que não. Tomara que não, né? Espero que não. Fala aí, Rafaela, Teodoro. Ó, minha amiga também, galera de longa data. Mais uma. Mais uma. Eu só trago amigos, já porque eu também trazer inimigo pra quê, né, querida? Então, advogada criminalista, seja bem-vinda, tá? Esse episódio a gente falou sobre Dia das Mulheres e eu não tinha como não chamar outra pessoa, porque eu realmente acho que a gente inspira. Sim. Né? Eu acho que a gente tá aqui pra mudar o contexto. Eu fico meio puta com aquela mulher que levantou o bracinho e falou independência, mulher não sei o quê. Eu sou meio revoltada com ela, porque a gente continua fazendo tudo que uma mulher faz, hoje de uma outra forma, mas tentando inspirar pessoas. E toda vez que eu vejo um vídeo seu e eu comento sobre você, e faço alguns relatos meus também, sempre tem pessoas que falam assim, vocês inspiram. Então, você sinta-se uma pessoa inspiradora. Muito obrigada. Né? Obrigada. Tá aqui no contexto, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Eu e Félix, eu tô falando pra caralho. Tá vendo? Tá falando bonito, tá valendo. Né? Também o esporro aqui, siga você, também o esporro aqui do Leandro hoje, entendeu? Esporro, é uma ideia, segundo ele. Foi uma dica. É isso, fala, Félix. É isso, eu queria agradecer a presença, né? Que além de inspiração, é também representatividade, uma história, um legado que você constrói aí. E a gente vai começar então, você quer fazer algum recado, passar para alguém? Eu agradeço, né? Uma honra estar aqui, né? Gosto de falar, sou bem falante, então assim, essa oportunidade, exatamente. É isso. Conversar sobre vida real. Exatamente. Né? Realmente, na verdade, isso aí é o dilema do podcast, do nosso Pod Life, né? É isso, histórias reais, vida real, é quem a gente é, exatamente. A verdade nui e crua sem minha mãe e a tua mãe. Veremos. Se ela trouxer a verdade nui e crua pra gente. Acho que ela pode até vir no próximo pra ficar falando que pode provar o que não pode. Exatamente, pra gente ter esse limite. Verdade. É contra a lei, porque tá dentro da lei. O que eu faço aqui? O que eu faço? Falando em lei, quem é a Rafaela antes da advogada, né? Quem é a criança, adolescente, como foi isso? Então, quando a gente começou a alinhar, né, essa questão da conversa, eu fiquei me perguntando isso, porque eu não acho que eu tenha setorizado quem eu sou, assim. Eu acho que a Rafaela é advogada porque eu sou mãe, porque eu sou filha, porque eu sou neta. Coisa desencadeou. Então, uma coisa foi junto, né? Uma unção de coisas, assim. Eu sou uma pessoa que o que eu faço de trabalho não é uma questão que é só a minha profissão, né? O meu trabalho, ele é uma continuidade de quem eu sou. Então, é tudo junto. Não tem essa... Interliga, né? É uma unicidade, né, de coisas. Ele te representa e é uma forma de você não se prevalecer não é a palavra. É uma forma de você reforçar o seu posicionamento. Exato. É uma forma de caminhar, né? Uma Talvez forma de caminho. Talvez você hoje representa o que você construiu a vida inteira, né? Exatamente. Uma né? coisa Cada detalhe, cada coisa do quebra-cabeça. Mas já era... A ser advogada já era um sonho ou foi... Qual era o seu sonho? Não era. Então, quando você era criança, você falou assim, você é o quê? Então, jornalista. Eu fiz 3 períodos. Podia ter feito, se somos parceiros. Exatamente, eu fiz 3 períodos. Eu ia. Então, e eu achava muito maneiro, tipo... Depois do direito, eu fui entender como é problemático esses programas populistas igual o da Atena, essas coisas assim, né? E eu ficava vendo e falando, gente, imagina, eu tô no meio do tiroteio, que loucura, né? E aí teve um professor, no 3º período, uma aula que teve, e ele começou a entrevistar todo mundo, né? Fazer perguntas, e aí ele me perguntou, Rafaela, por que você quer ser jornalista? E eu comecei a explicar. Quando acabou a aula, ele virou pra mim e falou, você não vai conseguir isso no jornalismo. Você já pensou em fazer direito?
E aí eu pensei, não. Aí ele, então faça isso. Pensa, você faz essa reflexão. E aí tinha um problema de eu chegar em casa e falar com a dona Graça que eu tinha 3 períodos e que eu ia trocar de faculdade. E eu pensei, não, ela virou pra mim e falou, você termina essa e aí depois você começa a ganhar dinheiro com essa e você vai dar outra. Eu falei, mãe, não tem condição. Não tem condição. Vai dar merda. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não vou conseguir. Aí ela, Rafaela. Eu falei, não, mãe, a senhora não vai se arrepender. Acredita em mim. Acredita. E aí ela fala hoje. Ela fala, olha, foi ela que quis mesmo. Porque por mim... E é engraçado que jornalismo e direito nem se complementam. Não, acadêmico, né? Não se comunicam. Perdeu literalmente 3 períodos. É isso. Onde que você fez faculdade? Eu tava fazendo o jornalismo na Estácio e fui pra UCP. Então, assim, eu iniciei do zero mesmo. Não aproveitei nada. Porque não, as primeiras matérias de jornalismo, ela ia aproveitar, tipo, teologia. Essas coisas. Não. E me fala uma coisa, o que significa pra você ser mulher, mãe, filha, esposa, tudo, né? Então, é também uma pergunta extremamente complexa, né? Porque a gente tá no polo de tudo, né? Eu sempre fico questionando em que momento que foi dito que o homem que é a representatividade do lar, assim. A gente é o pilar. O lar é muito né? Então, além da representatividade, exato. Vocês são o lar. A gente é o lar, né? Então, assim, os meus 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 18 anos e um filho de 6. E eles são, literalmente, casa. Eu sou casa, né? E aí, a minha mãe ficou mais velha e eu também sou casa da minha mãe agora, que sempre foi a minha casa, né? Parece que nós somos os pais agora. Exato, né? E a gente tá lá. Então, assim, a gente é o pilar mesmo de tudo, assim, de uma estrutura de uma sociedade inteira, né? Porque a gente tem isso, nem todo mundo tem pai, mas todo mundo tem mãe, Sim, né? Então, assim, isso. Não tem como fugir, né? Isso é o que a sociedade... Não tem como... E às vezes muita gente tem pai... não presente, só tem pai por ter pai. Só ali na certidão. Exato, na certidão. E aí, mas a mãe tá ali. A mãe não tem como fugir, né? Isso. Mas ter mãe já era um sonho seu, por exemplo? Então, eu sempre digo que eu tinha vontade de maternar, mas eu nasci única e exclusivamente para ser mãe de 2 meus filhos, assim. Não sou uma pessoa materna. Dentro do estereótipo da maternidade, né? Pelo contrário, assim, eu tenho vários problemas com isso, porque a minha maternidade é totalmente diferenciada, assim, de ideia, de conceito. Eles sabem que podem contar, mas é uma coisa mais... Mas é diferenciada muito pela sua profissão ou pelo que você viveu na sua adolescência e infância? Eu acho que é pelos 2, assim. A minha profissão, ela me endureceu muito, né? Porque a minha área é uma área predominantemente masculina. Sim, total. Então, eu não consegui setorizar isso, de tipo, eu vou ficar tranquila aqui e mais firme aqui. Não, eu fiquei firme inteira, porque como eu disse, é uma continuidade de tudo. Então, isso me endureceu um pouco e me fez ver mazelas da sociedade muito grandes. Então, isso automaticamente me endureceu como mãe, porque isso aumentou a minha responsabilidade. Você vê o que o mundo é capaz de fazer, faz com que você tenha o conceito de preparar os seus filhos de forma melhor, né? E aí isso fez com que a minha maternidade tivesse outro viés, né? A minha mãe já teve uma maternidade muito particular. Né? Na época, minha mãe engravidou com 16 anos, então... Mais nova. E aí ela tinha pavor de gravidez na adolescência, e não fez nenhuma diferença, né? Porque minha filha tá com 18 anos, eu tenho 36, então... Mas, assim, então eu já tinha uma visão diferente, porque ela... Mas também, você não acha que, tipo assim, você tem uma filha com 18 anos, mas você sempre foi mãe, de fato. Sim. Ela não te deixou fugir da responsabilidade. Não. Porque, assim, eu tenho pavor de uma gravidez na adolescência, eu tenho um filho na adolescência. Porém, você escolheu, então você aqui, você tem que ser responsável por isso aqui. A filha é sua. Exatamente. Né? Eu até brinco lá em casa também, porque é muito isso. A minha mãe, eu fui mãe com 25 anos, já era formada. Eu até sempre falo que a academia tem o nome, deveria ser Vitor Hugo. Porque quem me fez ter alguma coisa e ser alguém é ele. E eu sempre acho que a minha mãe falava assim, pra você estudar, pra você trabalhar, conta comigo. Mas pra você ir pra zoeira, deixa ele dormindo comigo, arrumadinho. E amanhã, às 7 horas da manhã, na hora que ele acordar, você tem que estar rindo pra ele. Responsabilidade. Então, assim, é isso. O filho é seu. Entendeu? Então, assim, eu já escuto às vezes assim, tipo, pô, mas tua mãe é muito parceira, né? Eu falei, minha mãe é parceira pra cacete. Porque sem ela,
Eu tava muito ferrada. Mas ela sempre me deixou ali lembrando o seguinte, olha, aqui você tem responsabilidade. O papel de mãe continua sendo... Exatamente. No limite, porque a responsabilidade é sua, o filho é seu. Né? Então, é isso. Tipo, você pode até ter um pavor de ter tido um pavor de gravidez, ter sido induzida a não fazer, a não acontecer, a entender o quanto que ela sofreu, né? Porque se ela teve filho com 16 anos, ela sabe, ela não queria, a gente não quer pra gente, pros nossos, do que a gente passou. Sim. De ruim. E aí, mas mesmo assim, ela tá ali, ó. Você precisa ser mãe. Você não escolheu? Então você precisa ser. Sim. E isso pra mim faz a total diferença, né? E eu, na verdade, é o que faz a diferença hoje no que acontece. Que a galera não quer... Educar é muito chato. É muito. É muito chato. É exaustivo, também, né? complexo e exaustivo mesmo. Porque a gente não tem essa cartilha, né? O que é certo e o que é errado. Não, né? Já não tem esse manual mesmo. Exato. Né? Já o que é certo e o que é errado. Isso eu posso deixar, isso eu não posso deixar. Não, isso o que aqui é eu tô certo fazendo pra certo, você eu não já tô não vai ser fazendo. certo pra Helena, que é uma outra mãe. Exatamente, que tem outra visão, né? Então tem filhos de personalidade diferente, que isso conta também. Exatamente. E hoje, sendo mãe, o que isso significa na sua história? Então, é tudo, assim. Eu só consigo ser advogada e dormir todo dia fazendo o que eu faço por conta deles, né? Porque, assim, o que eu quero deixar pra eles, quem eu quero ser pra eles. Eu costumo dizer que eu nunca quis ser mãe. Não. Sabe disso? Eu nunca quis ser mãe, nunca. Nunca foi mãe. Tipo, eu quero ser mãe, ter filho. Eu quero ter uma família. Nunca foi a minha ideia. Eu acho que eu queria zoar a minha vida inteira. Eu acho que era o meu contexto. Mas hoje eu não sei nem porquê que eu vivi tanto tempo sem eles. Exato. É um ponto vida não de interrogação muito grande, né? Exatamente. É Porque, muito doido. Mas aos poucos eu acho que você vai entendendo isso, igual a academia, por exemplo, um exemplo. Não, você total, fala sempre, mas é verdade. Tem coisas que a gente só tem, quer dizer, tem coisas que vocês só têm porque são mães mesmo. Exato, porque a gente tá caminhando, né? Exato. A vida é toda assim, né? A gente Às só vezes caminho quando a gente caminha. De crescer, pra dar um futuro melhor. Exatamente. Pra, e assim, e às vezes não é nem nesse sentido, porque eu quero que eles me tenham como exemplo, não porque eu quero deixar uma herança em relação a valores. Sim. Eu quero deixar uma herança em relação a ser gente, né? Que eles me olhem valores com morais. orgulho e falem, não, eu quero ser igual a minha mãe, a minha mãe é correta, isso aqui eu posso contar com a minha mãe, nesse sentido. Já valeu né? a pena aí. Exato, não é nem o sentido de, não, minha mãe tá deixando pra mim 5 casas, não, eu quero deixar eles com capacidade pra que eles comprem as suas próprias, também, né? Esse sentido aí, eles essa carinha até o meu. entendeu? Ele fala assim, eu falei, filha, você tem uma ideia do que você quer ser? Você acha? Eu tenho que falar com o microfone perto. Leandro, tô tomando esporro até do Félix. Caraca, Mas eu tentei ser discreto, tá? E a minha mãe, e aí ele falou assim, mas eu acho que eu vou ser professor de educação física, eu até gosto, eu te acho meio preguiçoso, mas tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro. Ele falou, mas aí, mãe, eu já vou ter academia. Eu falei, não, peraí, vou vender. Aí ele, mas como assim? Eu falei, não, eu construí do zero. Várias vezes. Várias vezes. Eu falei, não vou te dar de mão beijada não, meu filho. Se você que estiver rendendo um dinheiro, porque ainda não rende, mas quando rendeu um dinheiro... O apoio vou assim, até te dar, agora é tudo na mão. Quer uma consultoria, mamãe tá aqui pra te ajudar, mas não conta que vai pegar tudo pronto. Ele, mãe, então eu tô pensando em fazer outra coisa, então... Até porque eu acho que quando você faz isso também aprende a valorizar, né, criança? Exato. Dá valor ao que a gente tá fazendo. Não, mas eu tô achando que... Se bobear daqui a 10 anos, tu vai até deixar a academia toda assim, mas hoje é importante você falar isso? Não, acho que pode mudar teu pensamento, porque eu te conheço. Eu acho que pode mudar, com certeza. Mas eu acho que hoje você passar isso pra ele é uma visão que ele vai ter diferente também de vida. De valorizar, de ficar mais ali... De entender mesmo que você construiu. De merecer, de merecer que você deixe, às vezes, né? ontem eu fiquei até engraçado, porque ele chegou em casa e falou assim, mãe, vai ter uma viagem pra São Paulo, já falei que eu vou, tá? Eu falei, é mesmo? Vai me contando, Não, da escola não, dos amigos. Aí eu falei assim, Vitor, olha só, a gente pode fazer o seguinte, você pede de aniversário, e aí vai eu, seu pai, seu irmão, e você pra feira de gamer. E aí, seus amigos, a gente pode levar um amigo, a mãe do outro amigo leva outro amigo, e assim a gente divide o contexto, né? Aí eu liguei pra mãe do amigo e falei, e aí, você tá sabendo dessa história aí que eles estão inventando pra eu poder me programar e tal, não sei o que. Ela falou assim, menina, tu não sabe de nada. Ainda falou que o meu filho falou que vai pagar a passagem do Vitor, porque ele falou que não tinha capacidade de discutir pra mãe dele. Que ela sabia que ela ia falar, tô sem dinheiro, trabalhando muito. Falei, gente, tô falando aqui demais, né? Tô falando isso demais, né? Não posso. E quantos anos tem os seus? A Marina tem 18 e o Marcos Rafael tem 6. A diferença é grande, né? Nossa, como é que é educar um de 18 e um de 6 numa época totalmente complexo, diferente? É bem complexo porque 18 anos atrás era de um jeito, 6 anos, né? E eles têm a personalidade totalmente diferente. A Marina é idêntica ao pai e o Marcos Rafael é idêntico a mim.
Então Então ele é argumentativo. Demais, né? Imagina eu brigando comigo mesma. Com é 6 assim anos. que a gente é. O Murilo também é assim, né? É eu brigando comigo mesma, né? O Murilo também é assim. E ela ali. Então, assim, porque foi uma situação dela, né? Como ela era muito pequena, eu falei, então agora eu vou esperar me formar para que a gente se organize para ter outro filho. Tá? Porque eu sou filha única, né? A minha mãe eu sou filha única na prática, né? Porque na teoria minha mãe engravidou quando eu tinha 17 anos. E ela é mãe de quantos? O bebê. Não, e ela é mãe de quantos? Não, minha mãe é mãe de milhões. Minha mãe Com quantas pessoas você mora, Rafa? Então, eu moro... Não, hoje a nossa casa tá menor, né? Eu moro... Hoje nós somos 6. Menor? Mas hoje. 6 pessoas? Quantas eram então? Então, quando teve a tragédia, todos os meus tios foram morar lá em casa. Então, nós éramos 16. Nossa. A minha casa é uma casa de 3 andares. Era. 16 mas a sua mãe abraçava todos, você tinha suas tias e você tem primas também que eram morar com minhas você, tias, a minha mãe são em 4 irmãos, né? A minha mãe é a mais velha. Então, quando a minha mãe foi embora da casa da minha avó, porque a gente morava no Cortiço, né? Eu sempre falo, eu sou a primeira da 4ª geração. Tinha a minha bisavó, minha avó, minha mãe e eu. E aí, 7 anos depois, a minha tia teve a minha prima. E aí, morávamos 7 pessoas em uma casa de quarto, sala, cozinha e banheiro. E aí, quando a minha mãe melhorou um pouquinho, conseguiu um emprego melhor, ela foi embora, mas levou a minha tia mais nova. Que é criada como se fosse minha irmã, né? A gente nem tem relação de tia e sobrinha, relação de irmã. Ela mora com a gente até hoje. Né? E aí ela teve uma filha, ela não é casada, e a filha mora com a gente. Então é todo mundo. O meu filho e a filha dela se chamam de irmãos, né? Meu irmão, minha irmã. O contexto ali. O contexto todo. E aí, quando a gente mudou, mas é assim, a minha mãe... se eu for fazer alguma coisa, é todo mundo, né? A gente fala que é o Teodoro, né? Que é o sobrenome da família. Então, assim, a gente é todo mundo junto. E se você chegar na minha casa, você vai ser tratado tal como o Teodoro. A minha mãe é dessa. Você vai chegar lá e vai falar, Dadá, pelo amor de Deus, eu não tá dando... Pode ficar aqui, meu filho. O que tá precisando? Meu Deus do céu, gente, vamos ver uma coisa, ver uma roupa pra esse menino? Não pode, gente. Entendeu? Ela é mas você falando um pouco da sua mãe, eu vejo muito você agora. Exato. Até da questão de profissão mesmo. Exatamente. E igual, por exemplo, né? Depois aí no roteiro vai ter pra gente não antecipar as coisas. Mas pode antecipar. Uma das coisas que eu escolhi fazer é que meu escritório é em casa. E aí você vai virar e vai falar assim, Rafaela, você fez um escritório em casa? Você é advogada criminalista? Então, assim, vão bandidos na sua casa? Eu não tenho esse conceito, né? Em relação aos meus clientes, aos meus assistidos. Só que eu consegui conciliar dessa forma, porque aí eu vejo minha filha quando estava estudando, porque a Marina agora que vai ver essa questão de faculdade, porque acabou ano passado. E aí ainda não se decidiu, e aí deixei respirar um pouco. E aí eu boto o Marcos Rafael pro colégio, almoço com o Marcos Rafael, a Marina chegava com o Marcos Rafael, ali no meio, né? E aí chegavam coisa, aí desce, né? Aquela pessoa acabou de sair do sistema, e aí desce, a pessoa sai na porta, mas fala, vai voltar, né, cara, viu? Cara de que não mudou nada. Eu falo, fica quieta, não dá palpite, entendeu? Então, assim, é tudo ali dentro do nosso núcleo. Sim. E já que você falou aí de ser criminalista, né? Quando você começou, você já tinha essa área na cabeça, ou foi uma coisa que surgiu através da faculdade ali? Então, o que acontece? A primeira questão é que eu pensei em outras formas, né? Em outros caminhos. Só que eu sou família de ex-presidiário, né? O meu tio foi preso. E a visão que eu sempre falo que a visão que eu tenho de mundo, de realidade, ela é muito singular. Por quê? Porque ela é feita através das minhas vivências. Então, o meu tio realmente errou, ele não estava preso de forma injusta, só que a forma como as coisas foram feitas pelos advogados que ludibriaram minha família, né? A minha mãe deu dinheiro absurdo, e aquela coisa toda da promessa, né? Porque eles pegam a emoção, tiro né? Amanhã, é mãe, né? É mãe. Tem gente que se aproveita. Né? Então, e a gente é esse tipo de família. Por exemplo, a minha avó não entrou dentro do sistema carcerário, porque naquela época ainda era pior, né? Isso foi em 2007 que ele foi preso pela primeira vez, e aí a condenação transitou em julgado, ele foi preso de novo em 2014 para cumprir essa pena, não foi outra questão. E aí, nessa primeira prisão, não precisou fazer carteirinha, nem nada disso, porque ele ficou acautelado em delegacia, né? Porque nessa época podia. Então, tinha a delegacia 59 ali embaixo, ele ficou acautelado ali. Então, não precisava desse trâmite de passar em revista da forma como era. Só que aí, em 2014, ele foi efetivamente para dentro de Bangu,
para dentro do complexo, e a minha avó não ia visitar de forma alguma. A gente falou, você não vai passar por isso. A minha tia mais nova... Ou ela... Então, ela falava que queria, mas a gente falou, não vai, né? E aí meu tio ficou preso 1 ano e 8 meses, e a minha tia mais nova, que foi a única que fez a carteirinha. Eu já estava fazendo direito, e aí eu falei, eu vou fazer carteirinha. Minha mãe, você não sabe se você vai querer fazer concurso, se você não vai querer, você não vai fazer carteirinha, porque a gente não sabe como funciona. Eles fazem pesquisa social, e por mais que a gente ache que não, pode dar algum problema. Né? Em regra, não poderia, mas não vamos fazer isso. No Brasil não existe regra. Então... Você não sabe qual é o caminho que você vai trilhar ainda, vamos esperar. E aí eu falei, não, tudo bem. E aí minha tia ia. Só que ela passava por aquela revista... E isso é muito importante também, esse dado, né? Porque o sistema penitenciário é predominantemente masculino, mas o suporte é totalmente feminino, né? Então você chega na fila do presídio masculino, ela é feminina, e você chega na fila do presídio feminino, é feminina também. É o que a gente tava falando do lar ali, né? A mulher ainda no centro. Né? Pra você ter noção, em presídios masculinos, eles têm limite, inclusive, de homem pra entrar, por conta da questão que homem, como eles ficam todos com as mesmas características, né? Então pode ser que troque de lugar com alguém. Então eles só deixam 20 por visita. Então, assim, se você for o 21 e for lá visitar o seu filho, você não vai entrar naquela visita, já não dá. E a mãe, né, esposa. E aí, o que acontecia? Nessa época não tinha scanner, né? E eu achava isso um absurdo, porque era mais seguro, porque elas tinham... A gente sabe como que o sistema penitenciário funciona, então eu não estou dizendo que todos os familiares são maravilhosos, que todas as pessoas que estão presas são justas. Exceções, não sei, a gente tem regras e exceções, né? E aí, o que acontece? Ela tinha que passar por aquela revista, ela tirava a roupa, abaixava 3 vezes de frente, 3 vezes de costas, e se tivesse no seu período, né? Ela tinha que tirar, depois rasgar na frente, sujo ou não, e botar outro na frente daquela pessoa que estava parada. Nossa. E toda vez que ela ia na visita, ela chegava em casa muito mal. E aí eu percebi que o sistema penitenciário, ele faz com que a pena passe sim da pessoa do réu, porque a família inteira fica presa junto, né? Então a gente sentava para comer uma coisa e falava, nossa, ele não é um santinho. Mas é alguém que você ama, que cometeu um erro. Não deixou de ser da sua família. Não deixou de ser alguém que você ama. Ele não se anulou tudo que ele foi pra você a vida toda por causa do erro que ele cometeu. E aí, a partir disso, e toda enrolação, não, vai tirar amanhã. E não saía. Não sei o quê. E aí, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o processo dele. E aí eu descobri que o advogado não tinha feito nada. Inclusive está morto, ele morreu, né, de uma forma absurda, assim, sozinho, porque era uma pessoa horrível, né? Era aquela pessoa, era uma pessoa que entrava na casa das pessoas e pegava, não, você não tem o dinheiro, mas eu levo a tua geladeira, leva teu fogão. Gente. Era desse jeito. E aí eu virei e falei, não é só pela pessoa do preso, então eu vou ser advogada pela família. E aí eu tive que... Virou um propósito. Exato, virou um propósito. Que foi um propósito que também me fez muito mal no início. Porque aí eu achava que todo mundo era Jorge Luiz. Eu achava que todo mundo era ele. Então eu era uma idiota, vamos dizer assim, profissionalmente. Porque todo mundo me engabelava, né? Ai, doutora, eu não tenho dinheiro dessa vez. Não, tá bom, tá tudo bem, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou... Até que eu virei e falei, não, peraí, vamos lá, não, esse é seu trabalho, né? Esse é seu trabalho, até vamos dar um passo atrás. Determinadas coisas a gente se apegue mais, né? Determinados casos. Mas acho que no tempo também você vai pegando feeling isso, endurecendo. Quem tá fazendo maldade, quem tá fazendo porque precisa mesmo. Exatamente. Mas eu acho que eu seria uma boa advogada. Você não acha, não? Eu ia mandar o juiz ir pra tudo quanto é lugar. É bem complexo. Mas eu gosto de debater. Esse debate me chama atenção, assim. Porque uma vez eu escutei, eu sempre ouvi da minha mãe assim, né? Não, pô, fez merda, tem que se ferrar, tem que pagar. E aí eu lembrei de uma vez eu escutei, mediante tudo que eu já escutava dela, que assim, todo mundo tem direito de defesa. Sim. Né? E aí, uma vez eu conversando com a própria Rafaela, não sei se você lembra disso, você me falou assim, Helena, eu trabalho para reduzir pena, pô. Às vezes. Se a pessoa... Assim, ele sabe que ele cometeu. Exatamente. Eu não vou fazer milagre. Ele tem a ciência do contexto. Então, se você resolveu estar aquilo ali, porque você escolheu. É isso. Né? Agora, tem coisas também que são abusivas e... Eu não vou deixar que a justiça não seja feita da forma correta. Se você deve 20, você vai pagar 20. Você não vai pagar 30. É isso que eu tô também. Essa frase me virou assim a chave, tipo... Cara, a verdade é o seguinte, todo mundo merece defesa, todo mundo tem o direito de ter defesa, né? E vamos seguir nessa ideia. Do que vai ser feito daí pra frente é uma coisa entre tribunal e... Não, e eu tenho sempre, quando as pessoas questionam, né? Como você consegue fazer o que você faz?
Eu sempre falo que a gente tem uma visão de bem e mal muito deturpada, como se as coisas fossem só isso. Ou tu é bom, ou tu é ruim. Não, né? Porque assim, se a pessoa é má, vai ter alguém que ela fez o bem. Se a pessoa é boa, vai ter alguém que em algum momento, né? Por quê? Porque quem você é de acordo com a pessoa, né? Você vai perguntar pra alguém, Rafaela, puta, maneira pra caramba. Pra outro, tu vai falar, a outra, porra, isso é uma escrota. Seco todo mundo. Porque assim, a gente não é bom só bom, né? Não. A gente também. E às vezes até tentando ser bom, a pessoa vai levar isso pro outro lado. E outra coisa que é principal, né? Eu sempre pergunto, né? Você não tem filhos, mas tem os seus sobrinhos, seus afilhados, né? Helena tem filhos. É a minha pergunta principal, né? Para que a gente entenda como que a justiça precisa funcionar e como que ela precisa ser aplicada para todas as pessoas. Se alguém matar o seu filho, o que você quer que aconteça com essa pessoa? Não, eu vou lá e vou matar ele. E se o seu filho matar alguém, o que você quer que aconteça com ele? A outra pessoa quer que mate ele. Não, mas o que você quer que aconteça com o seu filho se ele matar alguém? Não sei. A gente tava falando isso antes de começar o programa. Entendeu? Eu provavelmente... Porque você não vai querer que o seu filho morra. Você vai ter que pagar, mas você não precisa morrer. Exatamente. Entendeu? Então, assim... lá querendo matar aí, né? É isso. E é isso. Por quê? Porque eu trabalho, né, pra essas pessoas. É a família que chega pra mim procurar na maioria das vezes. Então é a mãe, é a irmã, né, o pai. O interessante dessa conversa, debate, é porque a gente vai tendo visões. Somos três pessoas, né? Eu sou pai, vocês são mãe, mas são coisas diferentes. Quando a gente vai falando, a gente fala, realmente, nunca pensei por esse lado. Não, essa pergunta, né? Exato. Entendeu? Por quê? Porque eles têm alguém que os ama. Independente. Na maioria das vezes que cometeu. É a mãe, é a esposa, né, a irmã, é o pai. Eu não criei meu filho pra isso. Ele cometeu um erro. Não, mas ele vai dar certo. Ele vai aprender, né? Sim. Eu tenho um cliente que ele é meu marco zero. Ele tá preso pela 4ª vez. E ele é como se fosse alguém da minha família. Por que ele é meu marco zero? O Marcos Rafael nasceu no dia 14 de março por causa dele. Porque eu fui pra marcar minha cesárea no dia 7. Meu médico virou e falou assim, Rafaela, você faz 40 semanas no dia 3 de março. Então, vamos marcar a cesárea pro dia 7. Eu virei pra ele e falei, de jeito nenhum, porque eu tenho uma audiência no dia 13. Ele virou pra mim e falou, você não vai conseguir fazer. Eu falei, vou. Ele, Rafaela, eu falei, eu só tenho que entender que advogados de outras áreas dá pra trocar. Agora, a pessoa, ela me compra. Ela compra a minha cara. Se eu não for fazer essa audiência e dar algum problema, a responsabilidade é minha. Aí ele, mas ele não vai aguentar. Falei, vai que eu já conversei com ele. Ele vai, fui eu com meu barrigão. Ele, então nós vamos marcar pro dia 14. Fui eu com meu barrigão, até remando. Cheguei lá, o juiz virou pra mim e falou, tu é doida. Eu falei, não sou doida, tá tudo bem. Consegui resolver, ele foi solto naquela audiência. Eu fui pra casa, arrumei as coisas no outro dia. Cesárea plena. E ele bonitinho, não tive problema, tudo certo. Agora, né? nem tudo são flores, né? Essa é uma história legal que deu certo, mas você como mulher, assim, dentro dessa profissão, já deve ter passado alguns perrengues, né? Até pela predominância masculina ali, igual a gente já falou. Exato. O episódio de machismo, com certeza. A Rafaela é meio eu, né? Então, mas como você se impõe, assim? Endureci, né? Endureci. Porque o que acontece? Eu não trabalho com ninguém, nunca trabalhei. Né? Isso foi uma das questões. Por quê? Porque a minha área é uma área muito estigmatizada mesmo. E ela não é estigmatizada só pelo que a gente faz. A gente também é por quem opera dentro do direito. A linha entre advogada criminal e criminosa é muito tênue. É muito tênue. Então, assim, um passinho que tu der, tu tá errado. Então, assim, eu tenho... vamos dar um passo pra trás. Aqui não pode. Então, eu tinha muito medo de trabalhar com o direcionamento de outras pessoas que não tinham essa consciência dessa linha e que não se importavam porque o dinheiro vale qualquer coisa. Isso. Porque às vezes até tem o conhecimento dessa linha, né? Mas aí mas tá pagando. Eu trabalho como jornalista há 12 anos. Eu já escutei uma frase dessa daí. Essa advogada, se ela é advogada desse bandido, então ela também é bandida. Exato. Várias matérias que eu fazia ali tinha essa frase. Como que você consegue, né? Tem que ser igual. Exatamente, porque não dá. E não é, né? Então, igual, por exemplo, a gente tem, né, advogados que são efetivamente faccionados, só trabalham para aquela facção, né? São vinculados, eu não. Mas isso tem qualquer profissão, né? Exato. No ramo de academia tem falcatrua, no ramo de jornalismo, enfim. E aí Mas porque o dinheiro corrompe. Existem duas coisas, dinheiro e poder, né? O dinheiro corrompe. É igual o nego fala assim pra mim, Helena, se candidata, não sei o quê, eu acho que eu super teria... Perfil pra trabalhar na política. Mas se quadra porque acontece dentro. Não, e outra coisa, eu vou virar bandida, né? É isso. Cara, porque ou tu entra no sistema, ou então pra aquilo tu fazer o mínimo. Ou então aquilo tudo que tu vendeu
tu não vai conseguir. E aí eu falei assim, mãe, aí vão olhar pra mim e vão falar assim, ué, Helena, tu não prometeu? Tu não é a que faz o que acontece? E agora? Porque eu sou vista como a que faz e que acontece. E aí eu vou deixar de ser, porque eu vou ser o que é uma farsa, porque eu não consegui. Então é melhor estar longe. É melhor estar longe, é melhor, é isso. Atuando dentro do que a gente tem controle. Exatamente, né? Porque quando sai do seu controle, você perde a mão. É isso. E alguma audiência, assim, já rolou esse episódio de você se sentir constrangida ou por ser Não, mulher, por causa disso, né? Eu sou muito... às vezes, entendeu? E vira e fala, não, peraí, não dá pra fazer. Por mais insegura, né? Porque a gente fala isso, né? Por dentro, a casca... Mas a casca tá em pé. Por dentro eu tô, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E de onde você acha que vem essa casca? Eu acho que... Só veio. Veio, assim. Não acho nem que seja veio. O que acontece? Por eu não tenho pai, né? Uhum. E assim, eu tenho um progenitor, me fez, enfim. Só que eu só fui conhecer essa figura quando eu fiz 16 anos. Até então eu não sabia nem quem era, né? Tinha conhecimento da família, porque a minha tia namorou um parente dele, e aí eu sabia ali do contexto, mas o meu progenitor, ele foi preso diversas vezes também, né? Eu costumo dizer que a minha mãe pegou o que eu tinha de similar à personalidade dele, porque genética faz isso. Ela sempre fala, né, que pequena, dependendo do dia, da forma como eu gesticulava, como não sei o que, ela falava, não, vou tirar. E aí eu falo que ela positivou a coisa negativa, né? Que aí eu virei advogada, então eu tô no outro polo da mesma força ali, né? Da mesma energia. Sim. E aí, por conta disso, a minha mãe me criou com o conceito do seguinte, se eu faltar, você vai continuar em pé. Lá em casa também. Se eu faltar, você tem que continuar em pé. Por quê? Porque só a mãe que me daria o que a minha mãe me deu. Porque é mãe, né? Por mais que outras pessoas me amassem, igual ela fala, se eu faltasse, você ia ter sua tia, você ia ter sua avó, mas você não ia ter sua mãe. Então ela me criou pra ser extremamente sozinha. Por mais que... Então, assim, você vai fazer, né? Igual, por exemplo, eu sinto uma dor. Eu não gosto de tomar remédio. Então, eu não tomo remédio para nada. Chá. Só se eu chá. Do time do remédio. Só se eu tiver, assim... Se abrir a minha gavetinha. É uma coisa surreal. Não vou tomar. Rafaela, mas tem... Não, tá tudo bem. Então, por conta disso, eu fui ficando muito autossuficiente nesse sentido. Criando uma de força tudo. ali. E aí ficou, né? Isso virou da personalidade. Por que não? Hoje você tá sentindo dor. Hoje. Eu me permito hoje, né? Você tem tristezas, né? Porque a vida não é só de alegria. Sim. Então, assim, você tem tristeza. Eu sofro 1 dia, 2, 3 dias já não pode. Não, chega. Não, tá bom. Já chorei, já chorei, já tá bom. Mas você tem uma válvula de escape pra isso dar uma... Eu acho que a dinâmica, né? A dinâmica. Eu presto atenção nas crianças, tenho trabalho, e aí a vida passou, você se consome em outra energia, e quando você vê aquilo já apazigou, já passou e vambora. Né? E aí eu acho que por conta dessa forma, né, como ela me direcionou na vida, me deixou desse jeito, assim, mais dura, né? Por mais que às vezes pareça até só a casca, porque eu sei que dentro de casa eu caio. Sim, né? Eu sempre falo, eu chego e falo, mãe, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe quem é a pessoa que você pode ter? Exato, ela pode chorar. Chora. Aí, não, a gente tem uma frase, assim, que a gente é muito parceira. Hoje eu falo que a minha mãe é minha amiga, porque ela também tinha uma outra frase, eu sou sua mãe, eu não sou sua amiga. Minha mãe também. Enquanto ela tava me criando, Minha né? mãe já foi totalmente contrária. Enquanto ela tava me criando, eu sou sua mãe, eu não sou sua amiga. Ela sempre teve que ser ao contrário. Nesse sentido mesmo. É isso. Entendeu? E aí, o que acontece? Por conta disso, hoje em dia, não. Hoje em dia, a nossa relação... A minha mãe é minha melhor amiga, efetivamente. Então, ela vira pra mim e fala, pode cair hoje que eu tô em pé. E aí, no outro dia, ela agora chega, tá bom, vambora. Acabou a palhaçada. Acabou, né? Rafaela. Ih, tá bom, vai adiantar. Vai adiantar, ficar sentado chorando, não vai mudar nada. Então, vamos mudar, vambora. E aí, eu lembro com dia isso, da a dinâmica tragédia, ficou assim. Foi muito engraçado, porque o primeiro dia eu falei, não vou ter mais academia, nunca mais. Segundo dia também, eu recebi uma proposta de emprego, falei, Deus me livre, vou ter outra academia pra ontem. Aí eu cheguei em casa e falei, mas o negócio é o seguinte, você vai ter que me dar um dinheiro aí, vamos proporcionar esse dinheiro aí. Tem como me dar um empréstimo? Não tem como pagar. Você pode pagar? Né? Você só faz se você puder pagar. Ela, não, eu posso te dar tanto. Falei, esse tanto, mas a vaquinha eu acho que eu soluciono. Gastei 3 vezes mais do que eu prometi, mas beleza. Uhum. E aí eu lembro que um dia eu tava na obra ainda, e assim, mas bem dificultoso, né? Porque é dinheiro, tem que rebola daqui, rebola dali. E aí eu sentei, tava na minha cama, ela falou assim, vamos almoçar. Eu falei, não quero almoçar, não.
Aí ela me deixou quieta, desceu, daqui a pouco ela falou assim, Helena, chega, né, minha filha? Já tá fazendo outra academia, né? Falei, mãe, como é que pode, mãe? A academia caiu, mãe. Eu não tenho mais nada. E ela falou assim, Helena, chega, já tá na hora, levanta, minha filha. Exato. Vambora. E aí, isso é bom e ruim. Uhum. Porque, primeiro, é bom porque você não fica nessa mazela e talvez, eu acho que hoje as pessoas sentem muito todas as coisas, né? Sim. E aí as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né? Porque elas realmente não podem ficar tristes. Tristeza virou depressão. Exato. Mas não, cara, realmente você tem um momento triste. Todo mundo. Todo mundo. Mas a galera de hoje não consegue mais discernir isso, né? E eu acho isso um ponto ruim. Uhum. Mas o ponto ruim de estar sempre forte é porque nenhum dia você pode cair pra ninguém. E o outro ponto ruim é quando a nossa mãe faltar. Não, fudeu. Onde vai ser a nossa... Então é um ponto... Exato. Tipo assim, eu sei que elas fazem no melhor intuito ali, mas é um ponto que a gente tem que dispensar, né? Porque tem que criar também essa outra parte. Né? Eu Como vejo que eu criei sozinha. o meu ponto, o meu elo, né? Que é a Marina, assim. Ela tem a personalidade total da minha mãe. Por quê? Porque pra mim eles são uma prioridade, né? Então, assim, pra eu me enxergar como prioridade, demorou um pouco ao longo disso, né? Não, eu tô fazendo por vocês. Ela vai fazer o que por você? Não, mas você tá estudando, mas você tá vestindo, você... É uma fase, não é? É um processo. E ela, não, senhora, mãe, não, mãe, você, cadê você? Você vai fazer, E então, assim, eu já sei pra onde que vai ser direcionado, porque ela é criada vendo, né? Como que eu e minha mãe, a gente funciona. Então, a dinâmica... E como é uma idade mais próxima, também consegue visualizar de outra maneira. Exatamente. Né? Mesmo sendo dessa geração. Sim. Exato. Porque, assim, ela é dessa geração, mas ela não tem uma criação dessa geração, né? Ela é criada na geração totalmente... Eu sou totalmente muito. De antigamente. Isso conta muito. Eu sou totalmente de antigamente. Ah, não, eu vou, né? A gente tava conversando, tava lá fazendo unha na Vanessa, e a gente conversando, aí teve uma moça que virou e falou, até comigo com a Vanessa, né? Que a gente é bastante similar nesse ponto da criação. E aí virou e falou, mas agora, né? Porque você fala assim, com a menina tá com 18 anos já, vai fazer o que quer. Falei, enquanto tiver debaixo do meu tempo, vai fazer o que eu mando. Lógico. E se eu achar... Eu que tô sustentando. Não, eu tenho 36 anos, e dependendo do que eu for fazer, minha mãe fala, não vai. Eu falo, que isso, cara? E aí eu fico andando atrás, mãe, ela não vai, isso não vai dar certo, tá maluca, né? Tá maluca, tu pensa isso direito? Aí eu falo, não, tá bom. Aí depois eu fico pensando, vou fazer porque é o que me mando. Que isso, eu sou uma pessoa autossuficiente, eu sou uma mulher de 36 anos, tenho 2 filhos, sou casada, trabalho, vou fazer com o meu dinheiro, mas aí depois eu falo, não vou fazer, mãe, a senhora tem razão, né? Ela a nossa criação, ela é assim também, até tipo assim, vai pra onde? Minha mãe é assim... Tá onde? Manda mensagem. Ué, nossa, nem me avisou. Exato. A minha mãe fala isso né? direto. E nem era você de cobrança. Esqueceu que tem mãe, né? Eu fui pra São Paulo E pior é que quando elas não falam, eu mesmo mando. Esqueceu que tem filho. Vai perguntar onde tá. São Paulo agora, e aí eu falei com ela assim, falei, hoje eu não vou pra casa não, porque eu vou pra São Paulo, não sei o que, ela, tá complicado. Eu falei, o que tá complicado, mãe? Ela, porque você nem me avisou. Eu falei, não é possível. É sério mesmo? Eu falei, tá bom, mãe, tô te avisando agora, tá bom? São 4 horas da tarde, eu vou pra São Paulo 6h30, combinado? É isso. Não, tudo bem. Mas assim, chateada. É muito puta, né? Minha mãe também não demonstra muito não, mas ela, tipo assim, é um absurdo. Ela vai pra São Paulo e fala, caraca, não é possível. O meu escritório é no 3º andar, né? E a maioria das audiências hoje em dia são por videoconferência. E aí, quando não é audiência por videoconferência, eu já desço pronta. E ela fala, tem audiência hoje? Fora? Meu Deus, nem almoçou ainda. Não entendi. Não falou nada comigo. Já veio aqui um monte de vezes, não me avisou. Falei, tá bom, Maria das Graças, vou ali, já tô voltando. Tá? Fica segura aí. Esqueci de te avisar hoje. Esqueci de te avisar minha agenda do dia. Desculpa. E como é que é ser uma mulher preta, ser advogada e bem-sucedida? É muito pesado. Nesse sistema é muito pesado, né? Hoje, né? Porque a gente não é passível de erro, né? Não tem o direito de erro. Não posso errar. Né? Você vê isso na prática, né? Na prática, toda hora. Então, assim, eu efetivamente não posso errar. E aí, assim, eu acho que deve ser muito confortável, né? Você poder, não, errei aqui, eu vou resolver. Não, eu não posso errar. Porque é um legado, né? A minha bisavó aprendeu a ler sendo empregada doméstica, porque ela era analfabeta. Só que, ao mesmo tempo, a minha família é uma família muito fora da curva, porque a minha bisavó, em 54, a minha avó não tem pai. Então, assim, e minha bisavó só teve a minha avó em 1954. E criou a minha avó sozinha. Então, assim, né? De hoje exato. E aí a minha avó casou com meu avô, mas estudou até a 8ª série. Porque o estudo era muito importante. Então, estudou até a 8ª série. E aí veio a minha mãe. Minha mãe
não já tinha uma posição um pouco maior. Ela, com 14 anos, começou a trabalhar no escritório de contabilidade, e naquela época era departamento pessoal, né? Não era recursos humanos que se chamava. Sim. E aí esse contador ensinou isso para ela, e ela aprendeu essa profissão, então ela também tinha uma profissão boa, né? Não era, porque ela era chefe do departamento pessoal da Malharia Águia, que faliu, né? E assim, ela comandava 280 mulheres. Só que durante todo esse período, ela trabalhou lá 22 anos, né? Antes de falir. Eles pontuavam que ela era amante do patrão, porque como é que pode? Nunca teria uma mulher preta nesse cargo, cargo, né? Alguma coisa tá acontecendo. E parece que você tá falando isso de um tempo atrás e com certeza ainda deve escutar isso hoje em vários lugares. Exatamente. Surreal. E eu chego, e toda vez que eu chego em ou delegacia, ou fóruns, né, que hoje em dia, graças a Deus, eu tenho clientes no Brasil inteiro, e aí eu sempre faço porque a gente tem a lei, mas a gente tem a aplicação da lei. E ela não é aplicada por IA, ela é aplicada por gente. Então, a interpretação do julgador também é importante. Sim. Por mais que você diga que não, o trabalho é totalmente direcionado para quem está julgando. No final, vai ser humano. Então, não adianta eu pegar um processo e não saber quem é aquele juiz, não analisar. Então, eu faço essa análise. É uma comarca que eu nunca fui. Então, eu vou ter que ir a essa comarca. E todo procedimento que eu vá fazer a primeira vez tem uma barreira absurda, independente de como eu esteja, de como eu me porte, de como eu me vista, né? Teve uma vez que eu fui para Juiz de Fora, e aí eu cheguei em Juiz de Fora, e você tem o direito de falar com o preso antes da audiência. E aí eu entrei, eu tava com a carteirinha da OAB na mão, e aí eu virei pra segurança e falei, eu nunca vim aqui, você pode me falar onde é a carceragem? Ela, mas não pode visitar o preso aqui. Eu falei, aqui vocês não permitem que advogado visite? Ah, senhora advogada, desculpa. E aí eu falei... Se fosse uma mulher branca, com certeza. Não, e aí eu pensei... tudo bem, né? E aí eu entrei e falei... Puta, agora que eu percebi, né? Exato, tem mole. Tinha que ter falado, claro que só, né? Então tem isso. Eu acho que eu grito mais. Mas é tão sutil que às vezes você tá ali na dinâmica do negócio... Não, eu vou falar que você não percebe. Eu já tive episódios comigo também que eu passei... Tu já presenciou também, que eu mesmo fujo do embate, porque já é... Aí quem tá comigo às vezes vai e fala, assim. Mas a gente infelizmente a gente naturaliza, já né? briguei. Então, eu sou casada há 18 anos, né? E o Marcos Vinícius foi um processo muito pra ele se enxergar dessa forma. Por quê? Porque ele era jogador de futebol e pagodeiro. Então, qualquer lugar que ele chegasse, ele falava, não, Rafaela, não tem. O status já tá aqui. Eu não sofro isso. Eu falei, pô, sério? Que tu não enxerga a forma com que a pessoa falou? E também, de acordo com que a forma foi enraizada nele, né? Porque se os pais não condicionaram isso a ele, não mostraram e não se indignaram e de uma forma aceitaram, então acaba que vai se passar despercebido mesmo. Então, e é uma evolução dos lugares que a gente acessa agora. Por quê? Porque os meus sogros não passavam por isso, porque eles não acessavam os espaços que a gente acessa hoje. Eu acho também que hoje tá mais exposto. Estão mais expostos a algumas coisas, algumas informações. Mas você consegue perceber que, tipo assim, vamos falar numa relatividade aí de 10 anos. De 10 anos, há 10 anos atrás, melhor. De quando você iniciou a carreira no direito e agora, você sente uma melhora ou não? Pior, agora tá pior. É mesmo? Porque as pessoas pararam de disfarçar, né? Entendi. Elas pararam de disfarçar. Elas se acham no direito... De falar. Quando você tem uma outra pessoa que pensa ou fala igual, você se acha no direito. Agora eu tô sendo representado. Exato. Agora eu posso falar. Posso botar pra fora o que eu penso. Exatamente. Entendeu? Mas aí é bizarro demais. Mas é porque eu acho que são personalidades e posicionamentos que a pessoa já tinha e antes ela não falava. E agora ela pode sair do armário porque ela tem um monte de gente que expõe, que pensa igual a ela. Não precisa mais esconder. Então a pessoa fala e tá certo e eu concordo, por que eu vou falar e vou estar errado? Exatamente. Então eu vou botar pra fora. É muito pesado agora, mais do que era engraçado, né? Porque claro que melhorou em vários sentidos. A gente evoluiu, mas regrediu. Eu acho que, na verdade, aí, analisando e aí eu acho que só vê quem passa. Eu acho que, além de só ver muito mais quem passa do que quem tá por fora, fato, né? Eu acho que agora vocês também ganharam... Eu acho que a diferença, então, do hoje pro ontem é que agora vocês ganharam também o direito de falar. Sim. Talvez era um direito que não existia antes. Até existia, mas eu acho que quando a gente falava, a gente era massacrado, então a gente nem falava. Sim, então, mas agora hoje você também vai ter essa massa que concorda com você e que também vai te defender. Então, mas o que acontece? Essa massa não queria ser vista, porque o preconceito era tão absurdo que tu falava, cara, vou me esconder também, porque eu não tô podendo
ter um embate com aquela galera. E aí a pessoa se escondia. Eu acho que hoje, talvez então, e aí é uma posição que eu pensei aqui agora. Eu acho que hoje a diferença é que você sofre muito mais porque a pessoa fala, mas você consegue pelo menos debater. Então, e essa que é a questão. Existem momentos em que eu acho importante ir pro embate e existem momentos que só eu sei quem eu... Não, só de eu estar naquele espaço eu já sou um embate suficiente. Sim. Então, tipo assim, eu não vou perder meu tempo contigo, irmão. Fica com o teu pensamento, que é pra tu, né? E às vezes porque, a pessoa nem vai... Exato, porque às vezes tu tá num lugar, tipo, se divertindo e tu vai falar, não acredito, né? Eu vou fazer com que ele fique incomodado. Ele tá incomodado comigo? Então incomoda. Então porque eu vou incomodar. Há 10 anos atrás eu já saí de um lugar por conta disso. Vários lugares. Hoje eu já não saio. Não, tá incomodado comigo, então sai tu, pô. Que sai, Exato. Né? Então, assim, a gente tem que se valer. É igual, por exemplo, a Marina estudava no Pense, né? Ela estava estudando no Pense ano passado. E são questões muito básicas, assim. E aí elas estavam numa roda de amigas, e ela conversando com as amigas dela, e aí elas viraram pra ela e falaram, a prova da bolsa é muito difícil? Já como se ela fosse bolsista. E aí ela virou pra falar, eu não sei, porque eu não sou bolsista. Desculpa, a gente achou. Por quê? Por quê? Né? Já logo mando. Exato. E aí ela, mãe... Falei, minha filha. Vira falar, não, que minha mãe... Não. Entendeu? E aí, assim, são questões sutis, mas que é como a pessoa vê, né? Porque o racismo, ele é estrutural. E é estrutural. Né? Eu faço um exercício para todo mundo, para que a gente entenda o que é o racismo estrutural. É basicamente o seguinte, imagina que você está dirigindo numa estrada, e aí chega no meio, ou se você não dirige, para que a coisa fique mais real, quem dirige quando você tá? E você é assaltado. Qual é a cor do assaltante? Sim. Isso é racismo estrutural. Tu não pensou em um assaltante branco. Não pensou. É isso. A gente já é direcionado. Já é direcionado toda hora, né? A gente tá tendo esse caso aí que tá na repercussão agora, né? Do estupro coletivo. Todos os veículos de informação, jovens de classe média. Ninguém tá botando estuprador. Não. Mas se fosse uma cara preta ali. Estuprador, traficante, bandido. Aconteceu até na favela agora, não foi? Exato. E aí a notícia é completamente diferente. Completamente diferente. A abordagem é completamente diferente. Porque esses corpos são humanizados, né? O corpo negro, não. E vendo todas essas situações, assim, o que você acha que é importante mudar no sistema judiciário hoje, assim, que você vê que precisa ser pra ontem? Então, essa questão de os pares, por quê? Porque o sistema judiciário ele é feito por pessoas que não acessam esses lugares, né? São pessoas que têm o intelecto e têm essa visão, né? Então, assim, como que você vai entender como que é a dinâmica dentro de um território favelizado se você nunca pisou na favela? Se você só tem o conhecimento a partir do que é mostrado, do que é disseminado. Sim. Ninguém fala que a favela não é feita só de traficante e bandido, né? Que é de gente trabalhadora, que é de gente que luta, que é de gente que realmente movimenta o mundo. Que é de né? gente que sofre com aquilo ali também. Exato, né? São pessoas que a primeira coisa que querem fazer quando ganharem um bom salário e tiverem possibilidade é sair dali. Sim. Elas também não querem viver. Exatamente. Então, assim, o direito... Exato. E o judiciário ele é feito por essas pessoas que não têm, que têm o estigma e que enxergam o estigma. Então, a gente fica enxugando o gelo. A gente fica enxugando o gelo. Mas eu acho que todo mundo tem esse sentido. Tipo, eu converso com vários policiais que eles falam a mesma coisa. A gente tá enxugando o gelo. Sim. Eu converso com pessoas que defendem as pessoas. Vocês estão enxugando o gelo. Sim. Você conversa com pessoas, com juízes, tem 2 amigos, inclusive, e eles falam, a gente tá enxugando o gelo. Sim. Porque não tem uma medida, na verdade, eu acho que não é só... A gente estava falando antes sobre educação, a educação é quem vai poder mudar o mundo mesmo. Só ela. É só ela. É só ela. É só ela. Porque você pega um território... nível muito... quando a gente estiver velho... Exato. Né? Que a gente vai sentir essa modificação. Se alguém estiver realmente investindo, talvez, porque é isso que a gente fala, né? Antes, a gente tinha mesmo subsídios reais dentro do sistema educacional. Hoje em dia, a gente não tem. E aí, você vai ver um território, é o que a gente fala, não, todo mundo tem os mesmos 24 horas. Impossível, impossível, né? Por quê? Porque a minha filha e o meu filho, eles moram, a gente é de Petrópolis, né? A gente não, por mais que eu more... dentro do que é dito comunidade, nós não temos ainda comunidade dentro da nossa cidade
com o mesmo parâmetro de comunidade da capital. Independente do tráfico e do desenvolvimento, a gente não tem. E aí, eu não tenho como dizer que a minha filha tem as mesmas horas-aulas do que uma criança que mora dentro de uma favela. Não. Que cada operação... Às vezes não tá nem na escola. Ó, eu tenho até uma história pra contar. Como ela vai correr do mesmo jeito, né? Eu trabalhei na Rocinha e eu e um amigo meu. E a gente um dia, vindo de uma festa de Juiz de Fora, a gente muito atrasado, chegou em casa, tomou banho rapidinho, vambora. E a gente entrou na favela bem rápido, né? E aí veio um menor. Tia, posso falar com você? Eu falei, claro, meu filho, o que foi? Não, então, olha só, o tio mandou te avisar que não é pra você mais entrar correndo. Quando você entrar aqui, o vidro tem que estar abaixado. Eu falei, ai, a tia esqueceu, pede pra ele desculpa. Então, aí pra você abaixar, o vidro parar, e a sua placa já tá anotada. A sua sorte foi essa, tá, tia? Eu falei, tá, beleza. É isso. Aí você olha assim, é uma criança de 6 anos me dando um recado. Mas é a realidade. E aí não tem... E aí você olha pra ele e fala assim, cara, infelizmente, deu ruim já pra ele, porque ele já tá numa conexão com o tráfico absurda. É normal pra ele. Né? E aí eu vou virar e vou pegar dentro da minha realidade e vou julgar essa criança. Não, e a gente é a soma... O ditado que a minha mãe sempre disse pra mim, que é muito mais verdade, é que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Não tem jeito. Então, assim, se você vai conviver com merda tu vai ser... É a famosa bolha que a gente tá. É isso. Nós temos exceções, mas... Exceções, mas que eles porque é uma regra. Muito. Exceções porque a gente tá na regra. Isso aí. E aí, se você já tá 10 passos atrás, como é que você vai ter força pra andar, né, dar 10 à frente, né? E, vamos lá, em relação à maternidade, voltando, existe alguma culpa ali? Muita. Muita, porque tem um estereótipo, né, do que é ser mãe, né? Igual, por exemplo, questão do colégio, né? Você leu a agenda? Nunca li. Sabe? E aí o Marcos Rafael chega, porque a Marina não tinha tanto isso, porque eu não trabalhava, eu ainda estava estudando, então a dinâmica era outra, eu tinha mais tempo, a demanda era menor, então eu conseguia dar um suporte maior. Agora o Marcos Rafael... Mãe, hoje eu fui sem presente. Eu falei, tinha festa? Ah, não acredito. Gente, alguém me ajuda, né? Faz uma coisa que eu faço, sabe o que eu faço? Compro vários presentes iguais. Meninos esse ano vão ganhar carrinho, meninas esse ano vão ganhar uma bolsinha. Pronto. Isso. Tem festa, leva já aqui, meu filho, já tá aqui. Porque agora eles cobram, né? Eles vão sem presente, eles ficam chateados. Mãe, todo mundo levou, só eu que não levei. Aí eu faço isso agora, é uma dica. Dessa correria aí eu desenrolo também. Mas eu acho que não tem como não ter culpa na maternidade, né? Porque... acredito eu que você tá sempre sendo julgada, né, na cabeça, assim. Porque é isso, se o seu filho der certo, ai, que bom, né, tem o pai e a mãe, se o seu filho deu errado, também, a Rafaela só trabalha. Que mãe é A culpa é minha, né? A culpa é minha, se der errado, né, então, e é assim, mas vou te falar, eu sempre falo lá em casa, Rafa, essa galera vai ter que lidar com um psicólogo. Vai. Sinto muito, vai trabalhar e vai pro psicólogo, vai pra terapia. Porque, porra, cara, eu passei vários BOs na minha vida e tu tem que passar. E tô viva. E tem que passar, cara. Então essa galera precisa aprender. E por isso que eu falo, lá em casa é bem assim mesmo. Vitor Hugo tinha... São 3 amigos até hoje, né? Eles iam pro judô e eu buscava as crianças na escola pra trazer pro judô, que era na minha academia. E aí, quando eu chegava, o Vitor Hugo era assim, kimono tá onde? Na academia. Onde que eu vou ter kimono? Aí buscava, vinha alguém com kimono. Aí o outro vinha com a sacolinha, escrito o nome dele, com uma blusinha pra botar por baixo. Falei, ô filho, esse aqui não vai pra botar por baixo, não. Vou ficar com essa aqui mesmo. Eu que arrumava. E o outro tava sempre organizado, mas assim, no modo básico. Eu sempre ficava olhando assim e falava assim, meu Deus do céu, né? Eu sou muito desorganizada mesmo, né? Não lembro de nada. Igual, por exemplo, eu não faço serviço doméstico, né? Sei fazer, mas nunca, não tenho essa expertise para fazer. Então, assim, minha mãe virou pra trabalhar. Então eu trabalho e a minha mãe pontuava isso. Você vai aprender a fazer, porque para você cobrar você tem que saber. Sim. Mas você que tenha uma vida, que lute para ter uma vida em que você consiga ter alguém para fazer isso para você. Ok. E aí eu casei. Por quê? Porque o Marcos Vinícius é chato demais. Nossa, não pode tirar as coisas do lugar. Aí, galera. Não pode, todo organizado, todo cheio de... Então faz, né? Faz. Por que eu tenho que fazer? Então ele faz. A gente não mora junto, direito. Então ele faz. Então assim, meu guarda-roupa ele arruma. E onde que tá escrito que ele não é pra fazer, né? Exato. E aí eu falo, é extremamente culpa... E é o cuidado, essa é a nossa forma de cuidado, né? Igual quando a gente começou a namorar, ele me deu flor numa vez e flor na segunda vez. Eu virei pra ele e falei, você vai pegar esse ramo de flor e vai enfiar onde você quiser. Por quê? Eu falei, cara, porque isso é falta de interpretação. Você acha que eu tô querendo flor?
Poxa vida. Nossa, Rafaela, você não é romântica? Não, ele precisa saber o que a mulher dele tá precisando. Por que só flor é romantismo? Sabe? Por que? Porque é fácil. Não precisa quebrar a cabeça. Passou ali. Isso, pô. Aqui uma flor e um bombom. Não, querido, vamos lá. É isso que a gente tá querendo? É isso. Sabe? Então... Por quê? Eu falo sempre que a gente tem que olhar pro outro e lembrar da importância do outro, né? Exato, o que ele quer. Eu acredito que talvez, não sempre, mas tipo assim, uma flor, será que você foi lembrada só porque era aquela data ou porque você passou lembrando daquela... Ih, aquela flor, vou comprar aquela... Exato. Aí é importante que você fala. Não, também foi, pelo amor de Deus. Vai morrer, mesmo, é caro. Vai morrer. E aquele dia ali, ele pode me dar um presente maneiro, que eu gosto, tá tudo certo. Exatamente. Entendeu? O meu modo de amar é dar presente e receber presente. Essa é a minha forma de cuidar de qualquer pessoa. E aí, cara, se tu me der um presente que eu não gosto, eu olho na tua cara e falo, pô, não gostei não, vou trocar. Tá? Mas também, eu também sou igual assim, transparente, né? Muito. A reação é automática. Tu não vai falar. Não gostei, já é automático. E aí eu avisei, né, pra ele saber também, porque eu ia deixar, não vai fazer falar, a terceira vez. Vamos ficar dando flor, 18 anos me dando flor. Não dá. Mas eu acho que em relação a essas coisas, assim, essa parada estrutural é absurda mesmo. A mulher que trabalha muito e o outro se acha no direito de, tipo, eu também trabalho, beleza, talvez você não trabalhe tanto quanto eu, mas você possa ajudar de uma outra forma, porque eu falei no início que eu fico chateada com essa mulher que levantou dizendo que ela queria ser igualdade, e que ela, na verdade, ela só conquistou determinadas coisas, até acho que hoje a mulher tem muito mais voz, mas hoje a mulher ainda não consegue chegar na empresa e ter o mesmo cargo, ela não consegue chegar na empresa. Eu sei que eu lidero 52 funcionários, né? E eu sou braba. Aqui eu sempre falo assim, às vezes alguém fala, vamos fazer isso. Não. Aqui mando eu, pô. Se eu não quiser, a gente não vai fazer. É isso que eu ia falar. Às vezes você até chega no carro com a mulher, mas você não é respeitada igual um homem seria no mesmo carro. E vou te falar, e tá longe disso acontecer. Pô, muito. Sim. Tá? E tá longe disso acontecer. Eu acho realmente que a mulher... Eu acho que hoje os casos de feminicídio, e aí pode ser uma viagem da minha cabeça, mas eu acredito que não, são maiores porque hoje a gente ganha um pouco mais de voz. Sim. Então, quando você rebate o que o outro fala, o homem não sabe segurar dele. Tipo, vou embora porque aqui eu não tô cabendo mais. E esse conceito, né, de que você não tem a liberdade de ser quem você é, de quem você quer ser, né? É igual, por exemplo, eu tenho poucas clientes, poucas assistidas mulheres, né? Até porque isso é uma das questões também, né? Como a gente tá falando do Dia da Mulher, né, do mês da mulher, é bem importante que a gente fale isso, que o sistema penitenciário, ele é predominantemente masculino, mas o suporte dado para as mulheres também é muito aquém do que fazem, né? Tem homens que têm 5 mulheres indo visitá-lo, né? Enquanto a mulher que está presa, provavelmente porque estava levando droga para ele, não tem ninguém, nem ele, porque ele não iria, se ela estivesse presa, ele já estaria com outra e ela... E a vida segue. E a vida que segue, entendeu? Até de a gente partir pro final e acabar, eu acho que tem um ponto importante pra gente falar, até aproveitando que é Dia da Mulher, né? A gente tá fazendo esse especial Dia da Mulher, e como você, advogada, mulher, empoderada, tá aqui. Não tem como não olhar pro Brasil hoje e não falar sobre feminicídio, igual você comentou, né? Como advogada e como mulher, o que você acha que o pessoal ainda precisa entender sobre feminicídio? Então, eu fiz até um vídeo, né, agora, ontem, falando exatamente sobre isso. Por quê? Porque a gente, como sociedade, a gente é muito desorganizado. Pelo seguinte, se busca a vingança através do processo penal, né? Vamos fazer lei, precisa de cadeira elétrica. Só que isso não é efetivo. Por quê? Porque a lei, ela é aplicada na consequência. Quando você aumenta a pena do feminicídio, a mulher já morreu. Já não adianta. Então não adianta. Então assim, a gente está criando leis, endurecendo. O feminicídio hoje é a maior pena combinada em abstrato do Código Penal, porque teve uma lei que foi feita a partir da incidência de vários casos, né? Um aumento dos casos de feminicídio. Surreal, né? Aumentou para 20 a 40 anos. Só que isso não é efetivo, porque não está se matando menos. Nossa, se mata até mais, né? Porque a lei, a aplicação da lei, a política criminal, ela é a consequência. Ninguém está cuidando da causa. Então, assim, todos os casos que a gente vê, por que aquela mulher está naquele lugar de vulnerabilidade? Por que eu estou criando uma sociedade onde um homem não entende que ela não quer mais ter um relacionamento com ele? Que ela precisa morrer, porque se não tiver com ele, não vai estar com ninguém. Quem está criando esses homens?
O que eles estão entendendo com a vida? Aí entra a educação de novo. Não existe forma de mudar socialmente que não seja política educacional, gente. Eu passei não por tem isso como. dentro da minha família, há anos atrás, não tinha nem lei ainda, porque minha tia morreu desse jeito, feminicídio, o ex-namorado, enfim. Mas hoje, quando a gente fala sobre isso em casa, minha mãe fala e a gente vê que minha tia segurou muito até que isso acontecesse, porque o cara ameaçava, se você não ficar comigo, eu vou matar o Félix, que é seu sobrinho. Exato. Vou matar sua filha, vou matar não sei quem. Vai levando. Chegou uma hora que já não dá mais. Aí... Exatamente. A gente teve um caso agora emblemático que teve um secretário, não me lembro a cidade que ele se matou e matou os 2 filhos, né? E aí deixou uma carta no suicídio dizendo que a esposa supostamente o tinha traído e por isso que ele fez aquilo. Mas esse caso ainda tá agora revirando, né? Foi agora, né? Então, mas disse que ele pode ter sido morto, né? Olha que louco. Não, então, mas provavelmente não. E o que acontece? Por que eles estão trazendo esses elementos? Pra culpabilizá-la mais ainda. Claro. E ela foi vaiada no enterro do filho. Louco. Por quê? Porque ela tem que viver com a traição. Foi culpa dela. Porque ela supostamente traiu. E aí ele tinha o salvo-conduto de se matar e matar os filhos? Porque ele não pode lidar com chifre? Que sociedade é essa? Que homem é esse que a gente tá criando? Quantos homens a gente conhece que chifram mulheres? Exato. E por que a culpa é da mulher? Não, porque você não está dando o suficiente em casa. Você não está dando atenção suficiente. Você não está fazendo o suficiente. Querido, tu não tem caráter, o problema é teu. Porque às vezes assim, eu não tô dando o suficiente, mas tu também não. E por causa disso eu tô traindo? Não, é falha de caráter, não é minha responsabilidade. Eu acho que a gente já tem muito que melhorar como sociedade. Tem que resetar isso aí, vamos jogar uma bomba aqui, acabou e nasce de novo. Porque não vai dar conta. A gente vai no nosso trabalho de formiguinha que vai. Você tem que tentar, se você tem um pouco mais de consciência. A gente tem o Vitor Hugo e Murilo sendo criado com outra consciência, tem o Marcos Rafael sendo criado com outra consciência. Acho que a última pergunta de bate-bola pode ser o que você quer que seus filhos cresçam, que eles vejam com a sua trajetória, assim. Que visão que você quer passar diante disso tudo aí que a gente vê. Que a gente pode todo dia fazer um novo amanhã e só depende da gente, né? O mundo que eu quero, ele depende de mim. Então, assim, vamos lá, porque a gente não pode desistir. Porque senão a gente, efetivamente, eu vou levantar e vou falar, não, vou me tacar daqui e acabou. Porque a sociedade está caminhando para isso. Né? Então, assim, que eles vejam que, mesmo com todas as mazelas, a gente todo dia tá lá acreditando em quem a gente é, acreditando no que a gente faz, acreditando em como a gente tá dentro do sistema, no mundo, né? E é isso, acredito. Show. Preparou sua perguntinha? Surpresa? Tô preparando. Tá com uma cara pensativa. Tava preparando mesmo. É porque esses embates, assim, esses assuntos me geram muita coisa. Os gatilhos, assim, né? A gente vive numa sociedade escrota. Entendeu? De que você... Infelizmente, assim, todo mundo olhando cada vez mais, todo mundo olhando pro próprio umbigo. Sim. E eu só não sei onde a gente vai parar e eu tenho pena do mundo que meu filho vai viver. Exatamente. Entendeu? Porque o nosso, a gente já tá passando. Vocês querem deixar um futuro melhor, vocês ficam mais cedo. Não, eu fico imaginando hoje, assim, se meu filho perguntasse, mãe, como é que é ter filho? Eu falei, filho, é maravilhoso, mas não tem não. Se puder escolher. Não tem, não. Se tu puder escolher, cara. Uma das coisas que é doido, tá? Uma das coisas que eu sempre falo, né? Que a gente tem que aprender a dosar amor, né? Porque amor também, demais também estraga. Então, assim, você tem que limitar, você tem que dar limite, né? E achar esse equilíbrio do limite, é do muito amor, difícil. do não der. Eu até discuti com a Helena isso quando a gente tava... O Marcos Rafael pediu um PlayStation com 4 anos e eu tava indo comprar. Não, mas eu ia comprar. E aí... Eu cheguei em casa, ele tava com videogame, a gente tinha um 4 do pai dele, e ele tava com videogame com a manete na mão, e ele não sabia nem segurar a manete tava caindo. Eu falei, cacete, o que eu ia fazer? Aí eu falei, não, por quê? Porque eu que tenho que dar limite. Sim. Ele vai ter quando ele tiver idade e discernimento pra isso. Não é porque eu posso dar que tudo tem que ser dado. Né? Porque ele precisa saber esperar o momento de poder receber. E pra quem trabalha também muito, assim, a gente também tem que aprender a, tipo... Como a gente acaba se culpando, a gente acaba fazendo mais. Isso, entendeu? Quero, toma. Por quê? Porque a mãe não estava aqui hoje. Pra fazer mais de outro jeito. Exatamente. É uma sessão de aprendizado também. A gente também tá aqui pra errar, né? Exato. Total. A maternidade é isso, né? É isso. Eu já sei, isso aí. Mas vamos terminar então esse especial pra cima, né? Bate-bola é o seguinte, é um ritmo de perguntas que o Félix preparou. Eu normalmente preparo a última pergunta, que aqui eu vou preparar agora na minha cabeça, e numa resposta curta. Bate-bola mesmo. Tá. Vamos lá, que já que é dia da mulher, a gente vai nesse tema. Pra você, ser mulher é o quê? Pesado. Ser mãe. Herança, eu acho. Boa. Uma palavra que define a sua história.
Resiliência. A advocacia criminal é? Vocação. A justiça no Brasil pra você hoje? Injusta. Um desafio da sua profissão? Eu acho que é representatividade. E representatividade significa? Nossa, parece que foi ensaiado. Representatividade? Eu acho que significa você. Obrigada. Que a gente conversou, mas pode responder. Eu acho que é ancestralidade, né? Eu acho que Total. Eu sou o que veio. O que veio antes. É. O maior erro da sociedade quando se fala em violência contra a mulher? É o combate, né? O combate é feito da forma errada. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. E a última, antes da Dailena, o que você diria pra Rafaela quando era criança? A forma como você ama não é fraqueza, é força. Nossa. Crescer sem pai. Caralho. Então, isso é um absurdo porque vai, como é que se fala? Caiu a minha postura de bandida mal. Que isso, gente, né? Então, durante muito tempo foi tranquilo, porque eu tinha uma figura masculina, né? Como eu morava lá dentro do cortiço, né? Junto nós 7. Eu tinha o meu avô vivo, só que meu avô morreu quando eu tinha 7 anos. E aí começaram esses questionamentos será que é falta? Será que tem falta? E a minha mãe levou isso de uma forma muito responsável. Ela não falava nem bem nem mal. Ela não falava nada. Ela não criou uma história porque ela falava que essa história seria contada para mim, né? Assim, Rafaela, eu tenho como dizer como ele era como meu companheiro na época. Eu não tenho como dizer como ele era como pai, porque ele não foi pai. Então, isso é uma coisa que você vai construir. E aí, diante disso, eu fui criando essa casca mesmo de pontuar. Não tenho problema com isso, não tive problema com isso. A forma como eu lidei com o meu relacionamento, uma das coisas que eu mais gosto no Marcos Vinícius é exatamente o pai que ele é para os meus filhos. Eu sempre falo com ele que eu escolheria ele 300 vezes, porque ele é maravilhoso como pai, é o pai que eu gostaria de ter tido, é uma das principais qualidades. Só que, como eu falei com vocês no início, meu progenitor, ele estava dentro do sistema carcerário. E aí eu estava com 34 anos e ele me mandou uma mensagem de dentro da cadeia, dizendo que me amava e que não sei o quê, não sei o quê. E aí eu parei, analisei e falei, ele não vai fazer isso comigo agora, porque eu não tenho mais 10 anos. E ele não estava me mandando essa mensagem porque ele queria ser meu pai. Ele estava me mandando essa mensagem porque ele viu quem eu era, quem eu virei. Ele ouviu alguém dizer e viu que eu era quem ele fez, mas ele não me fez, porque quem me fez foi minha mãe, né? Então, assim, foi um rito complexo. Por quê? Porque ele meio que sujou quem eu era. A partir disso, sujou o que eu estava fazendo, porque fiquei com aquela sensação de, se eu não fosse advogada, ele não teria me acessado. Então eu tô indo no caminho certo, e é isso. E aí eu pensei, como assim? Ele não vai vir agora, nesse momento da minha vida, mudar tudo que eu fiz da minha vida até agora, né? Então, assim, eu consegui enxergar que a melhor coisa que ele poderia ter feito para mim foi não ter feito nada. Eu falo sobre isso. Né? Você é o que você é hoje. Exatamente porque ele não estava. Provavelmente ele teria sujado toda a minha caminhada. No Dia das Mulheres. É isso. Temos literalmente uma pessoa que foi feita por uma mulher. É isso. Valeu exatamente. A pena. Quem ficou até o final deve ter entendido. Se você não chorou, eu não tô indo. Você não tem um coração, querido. Não tem isso. Ó, tô aqui pra te agradecer. Obrigada, gente. Maravilhoso. É isso, eu acho que o Pós-Life traz isso. Conversas. Apesar de a gente pensar diferente em vários quesitos. E o que eu mais prezo em conversas com pessoas que sabem respeitar o outro lado. Sim. Né? A opinião é tua, a opinião é minha, a opinião é dele. Então, assim, aqui a gente tenta trazer sempre o debate e tentar entender. Né? Hoje mesmo a gente conseguiu ver 2 lados e o lado que eu não passei de nenhum dos 2 lados e eu me colocar no conceito. Então, assim, que pessoas, que a gente possa ter mais conversas para pessoas conseguirem melhorar e cada vez mais abrir esse horizonte, né? Porque eu acho que a gente olha muito para frente. Permitir ver o que tá atrás do nosso lado. Que existem várias verdades, né? Vários caminhos, então assim, a gente poder enxergar todos eles. Tô aqui para agradecer sempre o Estúdio Sec, né? Que tá
aqui com a gente, aturando a gente. Com o microfone a gente lá sempre aí. Ai, meu Deus. Oi, gente, cheguei. O programa vai começar agora. Bora. Tô com probleminha, gente. Tá piorando. Tô ficando mais velha também, né? Vamos entender, né? TDAH. Tudo junto. Félix, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por ter me notado no começo. Não posso mandar aí a merda ao vivo, né? Não rola, né? Eu também faria isso. Talvez sim, você sabe. Obrigado vocês, gente. E, ó, quando você quiser vir aí, bate no microfone, vai dar um negócio lá, o Leandro deve estar por conta. Quando você quiser, a gente vai marcar outras vezes, porque esses assuntos aí estão pra... Né? Pô, vários. Várias coisas. Né? Vários. Eu amo conversar com gente que sabe conversar. Entendeu? Exatamente. Conversa, não é imposição, né? Conversa, troca. Exatamente, é uma troca, entendeu? Porque eu tenho pra te ensinar, você tem pra me ensinar e você também. Isso aí. Então eu espero, gente, galera do Podlife, que vocês tenham aprendido conosco. Tá? Rafa, se você tem alguém aí que tá no comando aí, que tá no negócio, tá ficando feio lá, eu te aconselho. Eu sempre falo, aí, né? Que você. Não, tem Rafaela Teodora DV. Já fiquei sabendo que faz vários vídeos. Faço vários vídeos. Quer se formar, vai no Instagram dela. Isso aí. E é o seguinte, eu sempre falo que dentro da minha profissão, eu espero que você não precise da minha atuação, mas se precisar, estamos aí. É isso. Feliz Dia da Mulher pra você. Obrigada. Feliz Dia da Mulher pra você. Pra nós. É com M maiúsculo essas aqui. Feliz da Mulher. Estamos aí. Qualquer coisa, você já sabe onde me encontrar. Se é na academia, na Uzi Fit. E agora, daqui a pouco, vai ser onde encontrar, vai ficar mais difícil, porque cada vez aumenta mais. Então, onde está a Helena? Vamos ter novidades. Em breve a academia tá aumentando. É isso. E vamos trazer aí, no próximo eu já consigo falar pra vocês como é que vai ficar. Tá bom? Fica só com essa dica. Gente, obrigado. Até o próximo, galera. Tchau.